Esperar o pessoal chegar. Deus abençoe todo mundo. Sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida. De esperar e ver a vida destruída. Boa noite, Rosivaldo. Firme e forte, glória a Deus. Boa noite, Polly. Boa noite, Ana. Deus abençoe, todo mundo chegando. Amém. Chegou. Valdec. Deus abençoe a sua vida, Valdec. Michele da Bahia. Rosivaldo está pedindo para te mandar aquele abraço. Jennifer, Deus te abençoe. Terezinha Silva, boa noite, Terezinha. Colocando música aqui. Gente, vocês já ouviram essa música? Amanda Vanessa, Além da Medicina. Gislaine, boa noite. Lau, boa noite. Ivan, boa noite. Gente, já ouviu essa música? Nossa! A paz, Gisele, querido. Ei, Kelly, boa noite. É muito legal, gente. Parece a igreja. Todo mundo chegando. É muito legal. Ei, Douglas. Valdirene. Que saudade, gente, que saudade, que saudade. Ei, Verinha. Verinha linda, que saudade. Ele vai além da medicina. Uau! Ei, Divina. Regina. Ele vai além da medicina. Ele contradiz tudo, né? Ei, Janete. A Ana diz que não sabe se chora ou se ri de ver tanta gente. Todo mundo aí, reunidos. Firme e forte, lutando. Marinete. Marília Macedo, linda. Deus abençoe. Somos a igreja, Gisele. Isso aí. Somos a igreja. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Paz do Senhor, Regina. Quando não se tem saída. Quando não se tem saída. Quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Ele tem a solução, Ele tem a resposta, né? A paz, Andressa, Deus abençoe. Glória a Deus, gente. Vamos lá, né? Vamos meditar, vamos nos alimentar, Mas né? Ele vem aí. Eu sei, amor, eu coloco pro pessoal ir chegando. E agora a gente tira e entra na palavra. Hoje eu li uma palavra, um versículo, falando de saudade. Quando Paulo fala assim, eu vou até ler para você. Ah, igreja, dá uma saudade. Tem dia que é difícil. Tem dia que é pesado, né? Tem dia que a gente quer ver os irmãos. Tem dia que a gente quer abraçar os irmãos. Ei, Sheila, Renata, Deus abençoe vocês. Tem um momento no livro de Filipenses, capítulo 1. Ei, Genária, Deus te proteja, querida. Gabriel, Deus abençoa. A Genária está lá longe, ainda bem que está afastada disso tudo. Tem um momento em Filipenses, capítulo 1, verso 8, que Paulo fala assim: porque Deus é testemunha das saudades que tenho de todos vocês. Deus é testemunha das saudades que tenho de todos vocês. Dá uma saudade tão grande. E aí a gente fica pensando, por que não aproveitamos mais? Por que não valorizamos mais?
Por que não nos importamos mais, né? Tá ouvindo a campainha disparando? Pois é. Com certeza o Samuel pegou a luz emprestada de gravação e deve estar desesperado. Chegando aqui com a luz, eu já comecei. Leda e Osmar, 24 horas sem febre. Osmar nos Estados Unidos, guardado pelo Senhor. Cibele, saudade. Paulo falando, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês. Queridos, que saudade. Que saudade. Mas sabe o que eu fico pensando? Essa quarentena, esse distanciamento, ele está gerando em nós uma força que nós não sabíamos que existia. Eu também te amo, Gislaine. Você mora no meu coração, querida. Didi, paz de Cristo, minha querida. Então, a saudade que a gente tem dos irmãos é uma coisa assim que às vezes, sabe, é incontrolável. A gente liga para um, fala com o outro, sente falta do outro. A gente olha pela net, né? Pelo discipulado online, mas na hora a gente quer mesmo é ver, é abraçar, né? Mas sabe que às vezes essa separação é fundamental, é importante para que haja um mapeamento, para que haja uma reflexão, para que haja uma mudança. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você que acompanhou ontem e hoje viu que nós estamos falando a respeito da preparação do povo para sair do Egito, né? Eles tinham uma promessa, e é muito lindo, gente, que lá no livro de Gênesis, quando José está para morrer, o povo já está ali, né, há 400 anos escravo, e José deixa uma esperança, uma palavra, uma ponta de esperança. Ele fala assim, olha, um dia Deus vai vir tirar vocês daqui. Mas deixa aí o meu corpo, né, os meus restos, e não deixa no Egito, leva com vocês. Oi, Jadilson, Espírito Santo, Deus te proteja, meu filho aí. Rejane, Deus te proteja, querida. E eu fico imaginando que quando o povo estava no Egito, que batia a dor, o desespero, porque era humilhado, angustiado, envergonhado, né? E aí eles se lembravam da promessa. E mesmo que esquecessem, eles sabiam que o corpo de José estava ali, embalsamado no Egito. E que ele disse que não era para deixá-lo no Egito quando Deus viesse buscar. Ele servia de memória para aquele povo. Valdete Almeida, peço oração, anota aí, pessoal da equipe. Estou com minha garganta inflamada e tossindo um pouco. Valdete, em nome de Jesus, está repreendido, querido, que o sangue de Jesus te cubra. Que a força do Senhor venha sobre ti. Que o Senhor te toque desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Para que você seja curada. Mas faça toda a prevenção direitinho. Viu, querida? É muito importante. Inclusive hoje, gente, eu fiquei assustada na minha rua. A parte da manhã, na minha rua, estava lotada de carro, tudo normal. As pessoas precisam entender, não é só a vida delas que elas estão preservando, é a vida do outro, do próximo, do amigo, do vizinho, do parente, daquele que está dentro de casa. Você não está se cuidando só por você, você está se cuidando pelo próximo. Isso é importante. Será que as pessoas só vão esperar para correr e fazer alguma coisa quando morrer alguém por perto? Quando morrer um vizinho, um parente? Por que não prevenir? Por que não se cuidar? Né? Boa noite, Emerson. Boa noite, Gleidson. Eu quero mandar um abraço para o seu Antônio. Hoje eu saí no portão para atender minha filha que veio buscar um negócio para comprar algo para mim. E um senhor me chamou, ele é vizinho, a gente nunca conversou, mas ele me chamou, falou, eu estou acompanhando, eu estou orando. Eu não estou na igreja, mas eu estou acompanhando, estou orando e vou estar no jejum. Ô, gente, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda e poderosa, né? Então eu queria que a gente pensasse sobre isso hoje. O que vai ser de mim depois dessa situação? Vem quarentena, mais tarde vai vir o isolamento. O
que será de mim? Débora Correia pediu oração por João Gomes, está entubado e foi confirmado que está com Covid-19. Oh Deus, tem misericórdia. Alguém da equipe, Renata, Ana, Gabriel, anota o nome, João Gomes, Júlia Silva, o povo passeando na rua, isso mesmo, Júlia. Agora vejam bem, a obscuridade é aquele tempo da dor, da aflição e da angústia. Obscuridade fala daquele momento que você não sabe se dá um passo para frente ou para trás. Que você não sabe se recua ou se continua. Se você não sabe se toma aquela decisão ou não. A obscuridade fala da incerteza. Fala da dor, da confusão, de estar perdido. Fala da crise, um momento de dificuldade. Não adianta, como crente, eu não estou em crise, a crise está por aí. O que nos garante é o Senhor. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Moisés, ele era um hebreu que foi criado pela filha de Faraó, certo? Todo mundo conhece essa história. Que ele foi deixado no Nilo, um plano, uma estratégia da mãe para poupá-lo, porque era a ordem, o decreto, era que matassem todos os filhos, todos os homens que nascessem. Na intenção de quê? De acabar com o Salvador, de abortar, de impedir o nascimento. Só que Joquebede esconde, todo mundo conhece essa história, desce pelo Nilo abaixo, a filha do faraó o recolhe, o acolhe e coloca como babá, como ama dele, a própria mãe Joquebede, já foi um plano. Depois você vê lá em Êxodo. Mas o que eu quero chamar a sua atenção? O Moisés foi criado, muito bem criado. Era legislador, estudou na melhor faculdade. Gente, ele era da alta sociedade. Você tem noção? Ele tinha um arquivo na memória. A mãe criou, mostrou, pregava para ele. Mas vamos colocar Moisés nos dias de hoje, né? Olha só, criado na família de Faraó. Moisés, infância, adolescência, até a idade adulta. Boa noite, Carmen, Deus te abençoe. E o que ele tinha diante dele? Holofote, câmera, ação, luz. Ele era a sensação, a celebridade da época. Ele era o filho adotado por Faraó. Boa noite, Laisla, Deus te abençoa. Boa noite, Rosa, Deus te abençoa. Pensa bem, vamos imaginar Moisés. Sabe o membro da família real britânica? Anotei o príncipe William, 37 anos. Olha só, imagina o príncipe William, membro da família real. Imagine Moisés, era o príncipe, era da alta sociedade, estava nos maiores eventos, estava na boca do povo, era notícia. Mas lá dentro do coração dele, ele sabia que ele tinha uma missão, ele tinha um chamado, Deus tinha um propósito na vida dele. E a Bíblia diz que num certo dia, o príncipe, o Moisés, a celebridade, aquele que foi criado, que foi adotado pela filha de Faraó, a sensação do momento, vai visitar os seus irmãos hebreus, vai ver a vida deles trabalhando. E quando ele chega aonde eles estão trabalhando, sabe o que ele faz? O pastor diz que está na rádio online. Se você conhece alguém que não tem o Facebook, ele vai colocar nos comentários, está na rádio online também. Hoje me pediram a gravação do Face. Tô deixando salvo o Face, tá bom? E tô mandando um resumo pelo WhatsApp que eu deixo com você depois. O que acontece? Moisés vai lá visitar o pessoal e chega lá, ele pega um capataz, usando de abuso de autoridade contra um hebreu e batendo no hebreu. E batia muito no hebreu. Moisés ainda não era trabalhada, né, as suas emoções. O que Moisés faz? Ele parte para cima
do hebreu, e não era intenção matar, foi um acidente. Não tinha intenção. Mas aquele egípcio morreu, e Moisés, o que ele fez? Enterrou na areia. Querido, areia, por favor, né? Qualquer ventinho espalha. No dia seguinte, Moisés volta lá. Só que agora tem 2 hebreus discutindo, brigando, e quando ele chega para tentar amenizar aquela discussão, eles o enfrentam e perguntam: vai nos matar como matou aquele ontem? Ele percebeu que o crime, né, já tinha vazado, chegou no ouvido de Faraó, Faraó procurou matá-lo, e Moisés teve que fugir para o deserto. Moisés passa 40 anos no deserto. Aquele que era como um príncipe, formoso, habilidoso, era a sensação, a celebridade, agora se vê em fuga, fugindo e correndo. Tinha tudo, tinha todos os recursos necessários. Se vestia com roupas de marca, mas agora, 40 anos depois, ele está no deserto, apacentando as ovelhas do sogro. 40 anos, sem fama, sem sucesso, sem holofote, sem recurso, sem família. Eu fico imaginando esse tempo dele no deserto, que ele ficava examinando, se autoavaliando e pensando: por que eu agi daquele jeito? Por que eu fui precipitado? E o pior, se Moisés agiu daquela forma e teve que fugir para o deserto, e ficou 40 anos no deserto, Deus tratando com ele atrasou todo o processo. Na verdade, Israel podia ter saído 40 anos antes. Na verdade, ele agiu fora do tempo. Ele tinha uma promessa, ele tinha um propósito, uma missão, mas não era daquele jeito, não era daquela forma. Ele ia libertar milhares, mas não era na força do braço, não era no impulso, não era agindo precipitadamente. O deserto serviu aquele homem irado, aquele homem nervoso, aquele homem que agiu na força do próprio braço, aquele homem que terminou como um criminoso, que teve que fugir para não morrer. Aquele homem foi tão trabalhado no deserto, ele foi tão tratado no deserto, que a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso da terra. A paz, Nilda querida, a paz, Elton, Deus abençoe vocês. A paz, Marcos, Deus te abençoe. Deus trabalhou com ele no deserto. Os 40 anos que ele ficou no deserto, ele perdeu tudo. Todas as muletas, as colunas. Ele ficou sem o status, ele ficou sem a fama, ele ficou sem amigos, sem família. Ele teve que recomeçar do zero. Ele teve que ressignificar a sua vida. Ele teve que recomeçar, se refazer. Onde que a senhora quer chegar, pastor? Eu vou chegar lá. Nós estamos vivendo um deserto. Nós estamos vivendo um tempo de distanciamento. O que para alguns é caso de morte, de desespero, de agonia. Para mim, para você, o Espírito Santo está trabalhando conosco. Meu brinco caiu aqui. Está trabalhando conosco e nos tratando. No começo, quando nós começamos com a live, eu recebia mensagens de pessoas que falavam em se matar, que estavam dormindo à base de remédio, pessoas afastadas da casa do pai por decepção. À medida que nós fomos nos alimentando da palavra, as mensagens mudaram o conteúdo. Pastor, eu estou orando. Pastor, eu estou melhor. Pastor, eu estou me fortalecendo. E o que eu entendo disso? O nosso tempo no deserto, o nosso momento nessa quarentena, nesse distanciamento, está servindo para examinarmos, para avaliarmos, para nos alimentarmos da palavra, para amadurecermos. Por quê?
Porque nós vamos sair para o deserto. Nós já estamos na porta. Nós já estamos entrando no deserto. Pastor, é terrível. Já tem 2 semanas ou 3, gente, eu perdi a noção do tempo. Quando eu vi que hoje era sábado, eu assustei. Nós perdemos a noção do tempo. Quando a minha filha bateu no meu portão hoje, grávida do meu neto Noah, primeiro filho dela, quando ela bateu no portão, a vontade que dá de abraçar, de colocar para dentro, a barriga cresceu, a barriga está enorme, e nós não estamos podendo nos reunir aos domingos, ou reunir a família, porque estamos respeitando o distanciamento, por amor ao Noah, por amor aos netos, por amor à família. Deus trabalhando conosco na quarentena, nos mostrando o como é importante a família, o abraço, o afeto. 3 semanas, né, Rafaela? Pois é, eu já tô assim, hoje eu falei com a minha filha que eu vou fazer igual esses velhinhos que eu tô vendo no Face. Eu vou fugir, vou sair correndo, porque dá uma vontade de ver os irmãos. Aurélio dos Santos, quanto tempo, Aurélio? Deus te abençoe, viu, querido? Então presta bastante atenção. Olha só, a sua quarentena, o seu tempo no deserto. Pastor, eu perdi tudo. Eu estou perdendo emprego, eu perdi a autoestima. Teve gente que falou pra mim assim, eu não consigo nem pentear mais o cabelo, eu nem quero mais me maquiar. Perdeu a graça. Roupa de marca pra quê? Dinheiro pra quê? Eu quero meus irmãos, eu quero a minha liberdade, querido. Moisés passou pelo deserto. No deserto ele foi preparado, ele foi treinado. Por quê? Deus não desistiu dele. Como ele matou aquele homem por acidente ou não, Deus poderia levantar outro para libertar Israel. Mas não, Deus não descarta pessoas. Deus não dispensa pessoas. Deus tratou com as emoções, com a personalidade, com o caráter de Moisés. Deu uma pausa no processo. Esperou 40 anos para chamar ele de volta e falar, vai lá, agora você vai ter que voltar. Eu vou curar suas emoções, eu vou tratar com você, porque você vai ter que voltar lá de onde parou. Você vai ter que recomeçar. Você vai ter que ir lá e completar e terminar a sua missão. Agora preste bastante atenção. O nosso deserto não é eterno. Toda tempestade é temporária. Usa esse tempo da quarentena, esse tempo do distanciamento para avaliar a sua vida emocional, espiritual. Presta atenção aqui. Uma coisa que eu fiquei observando hoje, que eu anotei, o que nós podemos aprender nesse isolamento? A Vera diz, pastora, para mim, eu estou entendendo da vontade de gritar, Deus, eu estou aqui, papai. Aleluia. E olha que eu estou acompanhando o seu processo, hein? Glória a Deus. O que é a quarentena? O que Deus está fazendo com você na quarentena? Você pode estar sendo confrontado, consolado, pode estar acordando, despertando. A quarentena tem que te ensinar alguma coisa. Quando Jesus, ele separou e foi para o deserto, que ele foi orar e jejuar, ele se encheu de Deus, da revelação, recebeu o plano, a direção, depois que ele foi buscar os discípulos, depois que ele deu início ao ministério. Moisés passou 40 anos sendo tratado, amassado, quebrantado. O que você vai fazer com sua quarentena? Nesses dias Deus pode estar te confrontando. Como assim? Olha a sua volta. As coisas como estavam indo, dava para continuar levando como estava? Como é que estava a sua vida espiritual? Algumas pessoas eram domingueiros. Culto é só no domingo, estou lá fazendo a minha obrigação, cumprindo a minha religião, para Deus ficar bonzinho comigo. Não tinham tempo para orar, não tinham tempo para interceder, iam no culto e ficavam ali o tempo todo olhando no relógio para ver se a hora não passava logo, criticando. Alguns já estavam mais frios, mais para lá do que para cá, em cima do muro. E o relacionamento antes da quarentena? Sabe que na quarentena
você pode avaliar a situação do relacionamento. Alguns vão perceber que está bom demais. Outros vão perceber que precisa haver um conserto. Outros vão perceber que acabou. Vão achar que não tem mais jeito. Mas o Senhor, Ele traz à luz toda dificuldade, necessidade, todos os reparos necessários ali, enquanto você está separado. Que mais que nós podemos olhar aqui? Finanças. Teve gente falando para mim assim, meu Deus, eu estou endividado no cartão e quando eu olho, eu não precisava de 70% do que eu estou pagando. Olha isso. Se não fosse esse distanciamento, a pessoa vai no impulso. Ela vai sendo manipulada, ela vai, na compulsão. Agora, a pessoa chega à conclusão que para que tudo isso? Para que roupa de marca? Para que tanta coisa? Para que tanta ambição? Se na verdade o mais importante, que é a afetividade, a família, relacionamento, nós estávamos deixando de lado as pessoas para correr atrás das coisas. Eu tenho ouvido tanto testemunho bonito de pessoas que estão percebendo nessa quarentena o quanto estavam perdendo, que não viram o filho crescer, que não tiveram tempo com Deus. Esse tempo, querido, serve para nós avaliarmos, coloquei aqui as nossas escolhas. Escolhas erradas, está pagando preço, está colhendo as consequências. Escolhas procrastinadas, que vai adiando e esperando, né? O Marcos disse, eu estou passando pelo deserto, Deus é o meu mestre, o Espírito Santo passa tão rápido, gente, não dá nem para ver. Quantas vezes nós agimos sem pensar? Quantas vezes as pessoas ficam semanas sem ter tempo a sós com Deus? Quanta gente que nem pegava mais na Bíblia. Gente, é assustador. Mas alguém falou para mim que só se deu conta que perdeu a Bíblia quando chegou a quarentena. Que aí tinha tempo para ler a palavra e não sabia nem onde que ela estava. E não achou. Agora, nós estamos o quê? Parando para observar a nossa volta e ver que tem que haver uma mudança. Tem que haver uma mudança, tem que haver um alinhamento com Deus. Porque nada é mais importante do que a presença do Senhor. Mas e o deserto? A Bíblia diz aqui, Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Está falando de quê? De processo. Deus é Deus de processo. Se eu pudesse pegar a minha filha, que está grávida de 6 meses, e fazer o Noah nascer hoje para acabar tudo isso, mas ele só nasce em agosto, final de julho e agosto. É processo. Eu tenho que respeitar o processo. Deus está trabalhando comigo e com você. É processo. Nós já poderíamos estar muito mais além, mas Deus vai na minha medida e na sua medida. A coisa vai ficar fácil? Não. A coisa não vai ficar fácil. Por um tempo vai ficar bem apertado. Por um tempo a coisa vai ficar um pouco complicada. Mas, se nós soubermos quem somos, se nós restaurarmos o nosso relacionamento com Deus, se nós entendermos que tudo que nós buscamos e construímos sem a presença de Deus não tem valor, não tem graça, perde o sentido, como muitos estão dizendo, perdeu o sentido o dinheiro guardado para trocar de carro, perdeu o sentido ir na loja comprar uma roupa de marca mesmo porque está fechada, perdeu o sentido querer ser melhor do que o outro, eu só quero paz, eu quero a minha liberdade de volta. Eu fico imaginando Moisés ali no deserto, olhando aquele rebanho e pensando, o que eu fiz? Se eu pudesse voltar atrás, eu não teria agido sem pensar. Eu não teria agido no impulso, eu não teria agido precipitadamente. E eu e você? Se nós pudéssemos voltar atrás, o que seria do nosso interesse mudar? Vamos lá? Presta bastante atenção, nós vamos ao relatório de hoje.
a sua vida depois dessa quarentena, eu te garanto, não pode ser que alguns não mude muito, mas muita coisa vai mudar. Não vai ter como mais ser a mesma coisa. A igreja, quando se reunir, vai pegar fogo. O povo de Deus vai adorar, vai glorificar quem estiver se alimentando. Porque quem não tiver vai se acostumar. Agora, o que eu quero dizer para você? Você que é da intercessão, você que está participando da intercessão, você que está comigo às 11h30, está comigo às 8h, à meia-noite está com o pastor. Nós estamos nos alimentando. Nós estamos nos fortalecendo. Nós estamos aprendendo a ter compaixão. Hoje, quando se fala do número de confirmados, infectados, o número de morte, para nós não é questão matemática. Para nós não é números. Para nós são vidas. Vidas que foram abortadas, vidas que foram saqueadas pelo império das trevas, vidas que estão na UTI, que precisam de intercessão, que precisam de alguém que clame, vidas que estão em casa no isolamento porque foi confirmado o Covid-19, vidas que estão com medo porque estão com sintomas. O intercessor, ele se compadece. Enquanto eu me compadeço do outro e oro pelo outro, o Senhor vai mudando a minha história, como falamos de Jó. E Ele vai abrindo os nossos olhos e vai mudando a nossa maneira de pensar. Vai nos ajudando a ter discernimento, a ter sensibilidade. A gente para de se preocupar com aparência, com reputação, com o que falam a nosso respeito. Para que você vai se preocupar? É o Senhor que te justifica, não é verdade? Então, vamos ao relatório. Antes de dar o relatório, vamos falar o relatório. Hoje nós tivemos no relatório da OMS 10.278 confirmados e 432 mortes. Ontem era 9.056. O que significa? Que houve um aumento de mais 1.222 vidas confirmadas, oficialmente com o Covid. Mortes ontem era 359. Hoje já está, era 432, agora está 359, mais ou menos isso aí. O que isso significa? Pode ser que está indo lento, mas ainda, a curva, ainda está naquele sentido progressivo. E eu e você, vamos só orar? A fé sem obras é morta. Eu quero falar para você que não está respeitando, que pode. Quem trabalha, não, tá? Hoje está lá meu filho trabalhando, tá com o pé quebrado e trabalhando. Hoje está lá meu genro trabalhando, está lá fora, é necessário. Mas quem pode estar na quarentena e pode orar e interceder, quem pode respeitar, porque você sair porque tem que trabalhar, você sair porque tem alguma coisa importante para fazer, tudo bem. Mas você não prestar atenção e não respeitar, quando assustarmos, querido, vai ter gente por perto de nós, eu já tenho pessoas que eu conheço, pessoas que eu acompanho, pessoas de outra cidade, que já está vivendo esse drama. Então eu quero deixar para você que não respeita, para você que acha que é bobagem, para você que não tá nem aí, para você que, eu não tô nem aí, eu não ligo para isso. Então tá, quero deixar uma palavra para você. Provérbios 9, verso 9. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Alô? Isso é uma afirmativa. A palavra de Deus está afirmando. Se você for sábio, tiver bom senso, for sensato, inteligente, vai colher o benefício. Agora, você que zomba, que brinca, que é leviano, que é irresponsável, que não leva a sério, Provérbios 9:9 fala assim: sofrerá as consequências. Oh, Pai, tem misericórdia. Provérbios 11:30. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos.
O conselho está sendo qual? Se preserve, se previna, se cuide, mantenha-se recuado um pouco, o máximo que você puder. Mas eu não sou covarde, eu confio em Deus. A Bíblia fala para nós estarmos submeter a autoridade. E as autoridades estão orientando, né? É tempo de ser sensato, de ter bom senso. Provérbios 14:16 para terminar. O sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. O sábio é cauteloso, ele é sensato, ele evita o mal, mas o tolo, ele age no impulso, ele age na emoção, ele age sem pensar. Por isso que Moisés teve que ser trabalhado no deserto. Palavra que eu tenho para você nessa noite, querido. Nada será como antes. Mas e para você, o que muda? O que você tem feito nessa quarentena? Como que você está lidando com a quarentena? Como que você está lidando com o distanciamento? Está servindo de alguma coisa? Está restaurando, está descobrindo, está se aproximando do Senhor? Eu vejo que é uma oportunidade que Deus está dando para a sua igreja. Vimos ali ontem falando sobre a Páscoa, que o povo de Deus vai estar dentro de casa, como naquela época. Mas o sangue do Cordeiro estará nos umbrais da porta, nos guardando e nos protegendo. A morte está passando, sim. A morte está passando. Mas os filhos do Senhor são guardados e cobertos no sangue de Jesus. Agora, precisamos aproveitar essa pausa, esse tempo, para desacelerar e para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Sabe por quê, queridos? O deserto ainda não começou. E haja o que houver, no deserto, o Senhor vai como coluna de fogo, como nuvem durante o dia. Ele acompanha o tempo todo, ele provê, ele providencia, ele prepara. Se você estiver ligado com o Senhor, se você estiver apegado ao Senhor, se a sua intimidade com Deus estiver restaurada, o medo quando chegar, você vai abrir a porta com a fé. Você vai dobrar o teu joelho, vai orar pela tua família. Então, olha, aproveita esse tempo, aproveita esse momento. Oi, vovó, é o Miguel. Miguelzinho querido da avó, Deus te abençoa. Saudade, meu amor. Então, aproveite esse tempo, tira tempo com Deus. Quando liberar tudo e a gente puder voltar à vida normal, que a gente volte mais maduro, mais sensato, mais sensível, com mais discernimento e que nada possa impedir a presença e a vida de Deus na tua vida. Suzel, à meia-noite tem um momento com o pastor Antônio. Ontem tivemos um batismo com o Espírito Santo e com certeza o Espírito Santo já habita em você. Você só precisa entender e dar liberdade para ele fluir. Pega a live da meia-noite com o pastor. Você vai me contar depois. Amém? Graciele diz, nem sei mais viver normalmente como antes. Tá assim com todo mundo. Não faz diferença mais, muita coisa está mudando. Mas que seja para melhor. E que à medida que as coisas forem acontecendo, porque depois da pandemia vem ter que arrumar a casa, arrumar a nação, que nós possamos estar fortalecidos no Senhor, que possamos atravessar esse deserto apegados a Deus, e não morrer no deserto, como foi o povo de Israel, que chegou um momento que morreram todos que tinham mais de 20 anos morreram no deserto. Só entrou em Canaã, dos que saíram do Egito, só entrou em Canaã Josué e Caleb. Queridos, vamos orar? Nós vamos aqui passar rapidinho para você, a lista já está aí, né? Mas eu vou ver a lista aqui, vou repetir rapidinho para quem está aí pela primeira vez. Nós estamos orando na quarentena, levantamos um grupo de intercessão, tá, queridos? Oramos 3 vezes ao dia pelos pedidos de oração e fica aí no comentário para você que quiser orar. Pastor, eu quero fazer parte da intercessão. Olha, o grupo de intercessão, ele se encontra na live de 11h30 ou das 20 horas que eu passo o relatório e dou a palavra. À meia-noite tem o pastor. O grupo de intercessão, ele faz o compromisso de orar 3 vezes ao dia durante a quarentena
buscando fortalecimento, força, intercedendo pelos pedidos. E ele passa o nome para o Gabriel. O Gabriel colocou aí agora, nos comentários, Gabriel Sapucaia. Gabriel, eu quero ser o intercessor na quarentena. Você vai passar o nome para ele, sua cidade, e ele vai te adicionar na nossa lista. Esse quadro aqui é atualizado, hoje eu já apaguei, já comecei de novo e parei, porque ali está o nome dos intercessores, para nós estarmos orando. Outra coisa muito importante, você que precisa de uma palavra todos os dias, eu mando uma palavra de 5 minutos, a gente espalha essa palavra, com o resumo da live. Pastor, eu quero receber. Anota o WhatsApp, 339-9104-9478. Nome, sobrenome e cidade. Fala, eu quero receber a reflexão. Todos os dias você vai receber, tá? A de hoje de manhã eu já mandei na reflexão. E essa de agora eu mando amanhã de manhã. Todos os dias eu compacto a mensagem e mando para a turma, para a lista de transmissão. Tá bom? Vanessa Pena diz que não está recebendo. Alguém, Renata, anota aí para mim, passa para mim o WhatsApp dela para eu adicionar. Essa palavra de agora, eu compacto ela em 5 minutos e espalho ela amanhã. Então, ó, 339-9104-9478. Agora que eu vi quem que é Vanessa Pena, Vanessa, querida, depois de 57, a vista é ruim. Agora que eu vi que é você, saudade, querida, Deus te abençoe, viu? Cibele, Deus te abençoe. E vamos à lista. Intercessor da fé. Uau! O que você vai interceder? Cobertura espiritual. Para quem? Autoridades. Presidente, ministros, senadores, ministro da saúde, da segurança, prefeitos, né? Governadores. Ah, eu não vou orar pelo Bolsonaro, não, porque eu sou PT. Amado, acorda, cai na real. Ninguém aqui está falando de política. Política aqui está fora. Nós estamos falando de Romanos 13, interceder pelas nossas autoridades, para que o Espírito Santo encontre um caminho, encontre liberdade, para dar discernimento, para dar direção, para dar sabedoria. Às vezes o líder fica descontrolado, ele fala uma coisa agora de manhã, à noite ele fala outra, e o povo cai matando e não imagina a pressão que é no mundo natural e no mundo espiritual para governar uma nação, ainda mais de brasileiro, que não é fácil, né, queridos? Então vamos lá, liderança espiritual. Na lista você vai clamar no seu horário de intercessão, perdão pelos pecados da igreja e da nação. Pastor, por que da igreja? Porque a igreja precisa de conserto. A igreja precisa se posicionar. A igreja precisa parar de viver da aparência e começar a viver na essência. Quantas vezes eu falo isso todo dia? Todos os dias. Quantas vezes nos preocupamos tanto com a estrutura, com o prédio, câmera, luz, ação, e agora? O que adianta? Adiantou emperequetar a igreja toda? Adiantou gastar milhares e milhares na igreja? E agora? Agora está cada um sendo igreja na sua casa, no apartamento, numa mansão ou no casebre. A igreja é eu e você aonde nós estivermos. Isso a gente tem que aprender. Orar pela liderança. Muitas igrejas não vão poder voltar porque não vai ter condições de voltar financeiramente falando. Graças a Deus que a comunidade da fé, os dizimistas permanecem fiéis. Eles ligam, eles pedem, me dá conta, pastor, eu quero depositar. E por causa dessa fidelidade deles, o nome do Senhor não será envergonhado na cidade. Porque está fechado, mas as despesas estão correndo, né? Vamos lá, paz de família, empresário. Você tem noção de quantos empresários estão demitindo funcionários? E é muitos, 20, 10, 30 de uma vez. Triste, abatido, por quê? Porque não tem o que fazer, aconteceu tudo de repente. Mas, pessoas que moram nas ruas, você vai interceder.
você não tem condição financeira, você não tem recurso, mas o Espírito Santo sabe quem na cidade que você está tem recurso para estender a mão e ajudar, e através da sua intercessão, ele pode incomodar para que haja algo que seja feito. Oi, vovó, é a Ana e o Miguel. Que gracinha. Vamos lá de novo. Viúvas, mulheres que moram sozinhas, divorciadas, separadas, que estão em crise, em depressão, nessa situação porque não tem com quem contar. O que mais que nós vamos orar? Policiais, não é isso? Mais, gente, médicos, agentes da saúde, da educação e da segurança. Pastora, quem trabalha na saúde, eu vou interceder pelo médico, pelo enfermeiro, tá? Pela faxineira também. Por aquele moço que fica na portaria, colocando o pessoal para dentro. Quem fica na recepção. Quem limpa o chão, que passa o dia todo limpando o corredor do hospital. Quem pega no vasilhame lá na cozinha para lavar. Tá todo mundo na linha de frente. Tá tudo sendo exposto. E como igreja do Senhor, nós vamos interceder e cobrir. O que mais? Vamos lá? Pessoas com sintomas do Covid, já falei, que estão com medo de falar, para não ser discriminado, né? Não ser afastado. Pessoas que moram sozinhas em outros países. Nós temos aí gente de Portugal, Alemanha, Estados Unidos, outra cidade e estado. Quem mais aqui? Pessoas que perderam entes queridos. Esse é o mais doloroso. Porque alguns não puderam nem se despedir. Só ouviram pelo telefone que morreu e não puderam nem fazer um velório. Que mais? Pessoas que perderam os entes queridos e precisavam pedir perdão. Filhos que precisavam pedir perdão para a mãe e não conseguiram nem visitar. Não conseguiram chegar a tempo. Pessoas que estão na UTI morrendo e que estão sozinhas e que não conseguiram perdoar e nem pedir perdão. Nós vamos interceder, amado. E motoristas, hoje um rapaz falou comigo, Elton, quero que coloque isso na lista, falou, pastor, e os motoristas, caminhoneiros, pessoas que estão trabalhando nas ruas, que estão na estrada, que também estão expostos, precisamos interceder por eles. E o último pedido de hoje, levantar intercessores voluntários. Enquanto Satanás está saqueando a terra, matando milhares, tem pessoas que são encontradas mortas. Tem pessoas que são encontradas sozinhas, morre sozinho em casa. Tem pessoas que estão padecendo. Pessoas que estão sofrendo porque perderam alguém. Satanás está saqueando a terra. Nós precisamos de mais intercessores. Nós temos poucos intercessores. Precisamos de mais intercessores. O Espírito Santo vai te convocar. O Espírito Santo vai te chamar. Pastor, eu não posso orar meio-dia, 18 horas. Você vai escolher um horário. 3 vezes no dia, você vai parar, que seja 5 minutos com essa lista na mão, e interceder pelas pessoas que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Intercessão é convocação. E nós estamos convocando. Eis que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está chamando a igreja à intercessão. Está aí o nome do Gabriel, ele que está fazendo a lista. Passa para ele o seu nome, a cidade, seu WhatsApp para a gente mandar contato, tá? E a última coisa que eu quero falar, eu vi, não é fake, não é notícia, né, falsa que inventaram, foi constatado, não sei se você viu isso, um boletim que estava passando por aí, de uma família que estava adorando em casa e as autoridades chegaram para poder mandar parar de cantar ou adorar. Eu não sei se você viu isso, mas não se espante, porque nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por tudo isso. Então ore para que o Senhor te fortaleça. Pregue a tempo e fora de tempo, pregue para os seus. Querido, você não tem noção do que é. Não, Vanessa, cada um vai jejuar da forma que puder, como dá conta, tá bom? E uma coisa muito importante que eu quero falar para você. Tô vendo aí
no Facebook uma turminha falando que quem é o presidente para poder convocar jejum. Querido, se não vai aceitar o jejum dele, é problema dele. O meu vai. Se não vai aceitar, ele é autoridade. Ele liberou, ele abençoou. Ou, não vem com essa de que não jejua não, porque Deus não vai ouvir. Eu sou juiz? Desde quando? Quem te deu autoridade para decidir o que Deus ouve ou não ouve? Vai com essa, pelo amor de Deus. Vamos jejuar sim. Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos encher o céu com o nosso jejum e a nossa adoração. Amém? Então, nós estamos terminando, né? Para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Não podemos orar por toda a lista agora, né? Porque ela é longa, mas você vai escolher 3 vezes ao dia, que seja 10 minutos para estar intercedendo. E lembrando de Jó 42, a sorte dele foi mudada quando ele passou a interceder pelos seus amigos. Intercessão é semeadura no mundo espiritual. Eu intercedo por alguns e o Espírito Santo levanta dezenas para interceder por mim. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, nós estamos aqui nessa noite. Pai, nós temos uma lista aqui, e é uma lista imensa de necessidades, de urgência, de pessoas que precisam de intercessão. O Senhor conhece cada pessoa, o Senhor conhece cada dificuldade, o Senhor conhece as necessidades de cada um. Senhor, primeira coisa que eu quero te pedir, cobre os intercessores da fé. Cobre, Senhor, essa turma que está se dedicando à intercessão durante a quarentena. Cobre a vida deles. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que abençoa e aquele que planta, ele vai colher. Eles estão colhendo oração, intercessão, indiferente de placa, de denominação, de cidade ou nação. Nós estamos nos reunindo para interceder e clamamos ao Senhor por cada vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, queremos te apresentar o jejum de amanhã. Deus, abençoa que esse jejum possa trazer conversão genuína aos governadores, aos presidentes, que a voz do Senhor seja ouvida, que o clamor do teu povo, Pai, tua palavra disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei a prece e sararei a nação. Pai, serão muitas vozes amanhã que estarão se levantando e falando contigo. Serão muitos jejuando. Senhor, queremos fazer parte dessa história. Queremos poder dizer quando tudo isso passar e falar, eu fiz parte daquele jejum. Eu venci a minha alma, eu venci a minha carne. Eu dominei as minhas emoções. Eu estava no jejum. Senhor, dá habilidade, dá discernimento, dá sensibilidade, dá bom senso a todos aqueles que estão à frente dessa pandemia, que estão administrando o país, os estados, que aquele recurso que foi enviado para aquela área, que ele seja investido naquela área, que eles não tenham coragem de saquear a nação enquanto muitos perecem. Pai, nós colocamos diante de Ti, pedimos perdão pelos pecados da nação. Senhor, nossa nação te rejeitou, nossa nação te desprezou. Senhor, nossa nação, como igreja, te envergonhou. E nessa noite nós queremos colocar aqueles que vão estar orando pela nação diante do Senhor. Te apresentamos os que estão afastados, os que estão desviados, os que estão se aproximando do Senhor. Nesses dias, tua palavra diz que eles, à medida que se aproximarem de ti, o Senhor vai se aproximar deles. Dá, Senhor, intimidade. Se revela. Pai, queremos te apresentar os pais de família. Senhor, que nenhum se perca. Derrama a tua graça e a tua unção. Te pedimos pelos empresários que estão à beira da falência, ou até mesmo que já faliram, que dispensaram funcionários. Colocamos diante de ti os funcionários que foram dispensados. Oh, Pai, estende a tua mão, sara a nossa nação, liberta o nosso povo, responde o clamor do teu povo. Pai, queremos te apresentar ainda policiais, Pai, agentes de saúde que estão na linha de frente, de segurança,
que estão lidando frente a frente com essa pandemia, com essa crise, Senhor, faz um muro de fogo em volta deles, impedindo qualquer bactéria, qualquer vírus de se aproximar deles. O que trabalha na cantina do hospital, o que trabalha na limpeza, na portaria, na recepção, na UTI, Senhor, na enfermaria, cobre com o sangue de Jesus. Policiais que estão pelas ruas, caminhoneiros, motoristas, Deus, cobre, Senhor, cobre com o sangue de Jesus. Te apresentamos, Pai querido, os que moram na rua. Ah, Senhor, frio, fome e a dor. E não tem para onde correr. Não tem quem se importe, Pai. Se algumas nações aí têm falado que chega no momento que os médicos têm que escolher quem coloca no respirador ou não. Imagina um indigente, Pai. Imagina um morador de rua passando mal no hospital. Ô, Pai, tem misericórdia. Opera milagre na vida dessas pessoas. Levanta pessoas que têm recurso e condição para fazer alguma coisa. Pai, te apresentamos também, Senhor, mulheres divorciadas, viúvas, que moram sozinhas, que estão passando essa fase na solidão, em depressão. Deus, se revela a elas, se revele a elas, para que elas possam conhecer o Senhor e saber que o Senhor é com elas, cuida e protege. Colocamos diante de Ti, Pai querido, todos aqueles que estão na UTI, sem acompanhante, sem poder falar, querendo conversar, querendo um afeto, querendo pedir perdão ou perdoar, e ainda não teve essa oportunidade. Dá ordem aos Teus anjos a respeito dessas pessoas. Senhor, tem muitos pedidos aqui. Os Teus intercessores, ainda hoje, continuarão apresentando essas causas diante de Ti. E para terminar esse momento, eu te peço, convoca os seus intercessores. Convoca, Senhor, incomoda, para que possam se levantar e reagir e entrar na intercessão. Porque a palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Tua palavra diz em Tiago 5, para orarmos uns pelos outros, para sermos curados. Que assim seja. Pai, coloco diante do Senhor todos que estão na live hoje comigo. Não sei onde estão, não sei cidade, cada um no lugar, cada um com uma dificuldade, com um problema, vivendo uma realidade. Cobre cada pessoa que está assistindo. Cobre com o sangue de Jesus. Livra de todo mal. Abençoe e protege o Frederico, que a Sibeli está apresentando. Derrama, Senhor, a tua graça sobre ele. Continua curando, Senhor, o Osmar, em nome do Senhor Jesus. Continua ministrando a tua cura sobre cada pessoa. O pai da Sheila, que está internado. A Regina, que está se restabelecendo. A Michelle e a família, que está também se restabelecendo. Em nome do Senhor Jesus. Cobre cada vida, em nome do Senhor Jesus. Amado, Deus te abençoa. E agora, fechando, eu quero orar pela Denise hoje. É a Denise que ligou e consagrando o dízimo dela. Eu quero que você ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, não temos culto, mas somos igreja. Não temos culto, mas temos compromisso e responsabilidade. Não temos culto, mas sabemos que o nome do Senhor não pode ser desonrado na cidade. Eu consagro o dízimo da Denise hoje e te peço que o Senhor possa honrá-la e multiplicar a bênção do Senhor sobre a vida dela. Somos igreja, indiferente de onde estivermos, e manteremos o nosso nome e a nossa honra, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. Até amanhã às 11h30, para a gente continuar orando, tá bom? E que o Senhor te proteja, te fortaleça, que o Senhor se revele a você, viu? Deus abençoe, amados. Até amanhã às 11h30. Meia-noite tem pastor, hein? Tchau.